Olá, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos de volta aqui nesse domingo para falar do amor de Deus. Você que está me assistindo aí nesse canal, Conexão com a Palavra de Deus, eu quero te convidar para, junto comigo, a gente adorar o Senhor dentro dessa palavra. E, a princípio, eu quero falar com você a respeito de algo muito importante que eu encontrei aqui, passeando aqui na palavra do nosso Deus, na Bíblia do Pregador. Eu encontrei um tópico onde traz a respeito de uma pergunta importante que o homem fez a Jesus. Essa mensagem está aqui em Marcos, na palavra do nosso Deus, capítulo 10, verso 17 a 21. E eu quero chamar a sua atenção porque a pergunta que esse homem fez para Jesus, certamente é a mesma pergunta que você ou já fez ou pretende fazer. E se você ainda não fez, eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito dessa palavra, porque vale a pena você fazer também essa pergunta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Acompanhe a leitura que se encontra em Marcos capítulo 10, de 17 a 22, que diz assim: Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Ok? Deu para entender a situação daquele jovem, daquele rapaz? Ele estava em busca de Jesus e o encontrou. E de repente, ao encontrá-lo, ele vai e se ajoelha perante o Mestre Jesus Cristo. Aquele homem estava reverenciando, ele sabia que ele estava diante de uma autoridade, e não somente uma autoridade na lei, mas uma autoridade espiritualmente falando. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aquele homem, ele não perdeu a oportunidade de fazer a pergunta para Jesus. Quando ele disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe, querido, que ele era um homem religioso, ele era um homem que vinha de uma raiz religiosa. Ele admirou Jesus, ele se curvou diante de Jesus e ele perguntou, reconhecendo que Jesus era bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, meu querido amigo, meu querido irmão, que no peito daquele homem estava uma dúvida. Ele não sabia. Ele certamente foi criado aprendendo os ensinamentos, como diz mais na frente, certo? Nós ainda vamos ler. Ele foi um garoto que aprendeu os ensinamentos básicos para a vida, mas ele tinha uma dúvida, porque essa dúvida que foi criada no coração daquele homem, que ele conhecia muito bem as leis e a lei de Deus. Então a dúvida é porque ele ouvia falar sobre vida eterna. Ele ouvia falar que Jesus era o autor da vida. Jesus era o que proporcionava às pessoas a vida eterna. Ele ouvia falar dos milagres de Jesus, enfim. Ele estava acompanhando Jesus, assim como Nicodemos acompanhava Jesus de longe, esse homem certamente estava acompanhando Jesus. E nessa oportunidade que ele teve, ele não perdeu. Ele aproveitou todo aquele momento ali
depois da sua reverência, ele vai e pergunta: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu estou perdido, em outras palavras, eu preciso me encontrar. Mas eu quero que o Senhor me diga o que é que eu preciso fazer. Eu quero fazer. Talvez ele tenha colocado: olha, eu faço o que o Senhor mandar para eu herdar essa vida eterna que tanto eu estou ouvindo falar pelos discípulos, pelas pessoas que têm sido curadas, enfim, né, têm tido seus pecados perdoados e a esperança de uma vida eterna. E eu quero essa vida eterna para mim. Meu querido amigo, talvez você seja essa pessoa, não é, que foi criado, não é, que hoje já está aí na sua idade adulta, e você teve todos esses ensinamentos embasados na palavra de Deus, mas essa pergunta ainda continua no seu coração. Isso porque você ouve falar da vida eterna, você ouve esse punhado de crente que anuncia o amor de Deus, que anuncia que tem a vida eterna e oferece a vida eterna para as pessoas. Você queira saber, mas você ainda não teve a humildade de perguntar: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu quero estimular você, por meio do Espírito Santo de Deus, a deixar essa vontade nascer, essa pergunta nascer no seu coração. E agora você vai querer saber de verdade o que é que você deve fazer. E você tendo essa oportunidade, procure fazer, porque certamente você vai ter a vida eterna que esse jovem rejeitou a partir daquele momento. Mas você pode aproveitar. Você não tem que ser igual a ele. Você não tem que voltar triste. E naquele momento, Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E Jesus agora vai e coloca os mandamentos para ele. Já que você está me chamando bom e você quer saber, então você conhece os mandamentos? Foi a pergunta de Jesus para ele. E Jesus descreveu os mandamentos no verso 19 para ele. Jesus fez todos os mandamentos ali para ele, fez aquelas colocações, e a resposta daquele jovem, ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Veja aí que ele não era um homem ignorante a respeito dos mandamentos do Senhor. Ele conhecia muito bem, ele foi criado, ele foi educado. Você aí que foi também educado, criado, participando aí de um trabalho em uma igreja, de alguma instituição religiosa, você que foi criado nesse ambiente, talvez você hoje esteja aí vivendo a sua vida como você quer e não tenha tido essa preocupação. Eu chamo a sua atenção, procure ver isso. Procure perguntar, se for o caso, o que é que você precisa fazer para herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Não se contente com o seu conhecimento, certo? Ele era um jovem conhecedor, ele disse que conhecia tudo desde a sua juventude. E nós hoje, queridos, nós somos muito sábios nesse sentido. Quando nós pregamos o Evangelho, nós ouvimos muito as pessoas dizer: não, eu conheço Jesus. E alguns ainda dizem: eu também tenho Jesus no meu coração. Eu não tenho dúvida de que você conhece a história desse Jesus. Mas eu quero convidar você, não é para conhecer a história de Jesus, não, porque isso aí você já conhece. Eu quero convidar você para conhecer o Jesus da história. Porque é ele que faz toda a diferença na sua vida e na minha vida. É o Jesus da história, meu querido amigo. O nosso conhecimento aqui que nós temos, que isso é ótimo, certo? Nossos estudos, nossos graus que nós vamos galgando aí a cada ano, quem sabe, isso é importantíssimo, mas isso só é importante aqui para esse mundo. Mas o conhecimento eterno, os valores eternos, vai perdurar por toda a eternidade. E a nossa preocupação é que você conheça esse Jesus da história. A nossa preocupação é que você tenha Jesus na sua vida, no seu coração, para você poder também herdar a vida eterna, que aquele jovem chegou com tanta ansiedade, mas de repente ele fugiu. Ele não conseguiu se manter de pé na frente do grande mestre, como ele mesmo o chamou.
Agora, diante da sua confissão, que conhecia tudo desde a sua juventude, Jesus agora olha para aquele homem e Jesus o amou, diz o verso 21. Olha bem, olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe, certo? Agora veja só, ele era um homem carente. Jesus o amou porque Jesus percebeu a sua carência. Jesus percebeu aquela força de vontade dele, mas Jesus, que sonda os corações, sabia que ele não iria se sustentar. A sua pergunta iria esvanecer logo, logo com a resposta de Jesus. Então Jesus teve misericórdia dele. Jesus o amou. Agora, Jesus tocou em um ponto na vida daquele jovem, que foi as suas riquezas. Ele não esperava que Jesus soubesse que ele era rico. Independente de alguém falar, Jesus conhecia que ele era um homem de posse. Até pelos seus trajes, pela sua maneira de andar, pela maneira como ele se dirigiu a Jesus, Jesus sabia que ele era um homem conhecedor, que ele era um homem de uma posição social elevada, financeiramente também. Então Jesus amou aquele homem e disse, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. Então veja aí que Jesus tocou em um ponto culminante na vida daquele homem. Meus queridos irmãos, isso aqui é uma questão de renúncia. E todos nós sabemos que renunciar não é coisa fácil. Nós vivemos aqui em um mundo onde nós estamos acostumados a fazer, acontecer, viver do nosso modo. E tudo que vem para nos colocar na linha, nos colocar no eixo, nós queremos ignorar. Então Jesus falou para ele vender parte das suas riquezas, ou tudo que ele tinha, dividir com os pobres. E aí ele teria um tesouro nos céus e poderia seguir Jesus a partir daí. E o que foi que ele fez? Aquelas palavras mexeu com o seu interior. E ele não resistiu permanecer de pé na presença de Jesus. Ele entristeceu muito e voltou atrás. Será que isso não tem acontecido com você? Às vezes, as pessoas se mostram tão interessadas pelo Evangelho, pelo reino de Deus, mas diante das exigências cristãs, do Evangelho, do próprio Evangelho, que para muitos não precisa tudo isso, mas tem exigência sim, então aquele homem voltou atrás. Certamente você já voltou atrás em alguma situação. Certamente você já foi tão interessado no Evangelho, você já visitou uma igreja, você já foi lá, tentou seguir junto com aqueles irmãos ali, e de repente você chegou à conclusão, isso aqui não é para mim. Eu não tenho muito tempo para permanecer no meio desse povo. Eu tenho que seguir meu caminho. Você voltou atrás, porque você não foi capaz de renunciar ao seu eu, seu ego. Você não foi capaz de renunciar seus vícios, suas paixões. Você não foi capaz disso. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido amigo. Aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Ele tem que olhar para frente. Porque se ele olhar para trás e aquele arado enganchar em uma pedra, vai arremessar ele longe. No Evangelho não é diferente. Uma vez que nós abraçamos a Cristo, abraçamos o Evangelho, nós precisamos prosseguir com ele. E olhando sempre para Jesus, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Sem ele, nada podemos fazer. Então, Jesus, na realidade, não estava desejando que aquele homem ficasse pobre, não. Jesus não queria que ele ficasse pobre para lhe seguir. Jesus só sabia, porque ele sonda os corações, ele sabia que ele não era capaz de fazer absolutamente nada. E que os mandamentos que ele dizia conhecer não ia ajudar ele em nada, meu querido. Hoje você pode aí se estribar nos mandamentos. Eu sigo os mandamentos, eu faço, eu aconteço, eu guardo tal dia, ou não guardo. Isso não faz diferença para Deus. O que você precisa de verdade é renunciar ao seu eu. É renunciar essa vida que você está levando.
para seguir a Jesus estrada fora, como era o desejo daquele jovem. Ele queria seguir Jesus, mas ele queria seguir do jeito dele, do modo dele. Será que não é assim com você também? Às vezes você aí que já está com tantos anos na igreja, achando que você é o crente fiel, porque você tem cargos na igreja, porque você faz, você manda, enfim. Mas muitas vezes você não tem a coragem de renunciar. Algumas coisas que você precisa renunciar. Então você precisa disso. Se você quiser seguir Jesus, se você quiser ter a vida eterna, você precisa renunciar muita coisa. E eu não vou descrever aqui o que é que você precisa, porque você tem suas faculdades mentais funcionando perfeitamente, e eu sei que você é capaz de analisar o que você precisa renunciar. Então, a tônica é: venda tudo que você tem, divida com os pobres e siga Jesus. Renuncie tudo que te faz mal, tudo que não agrada a Deus, e siga Jesus. E você terá uma vida eterna e terá o tesouro no céu, como ele prometeu aqui. Olha o verso 22. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Está vendo o resultado? Isso é o que acontece com muitos. Quando nós estamos pregando na igreja, um sermão evangelístico, semelhante ao que eu estou passando para você aqui, no final de cada culto ou daquela mensagem, geralmente nós fazemos um apelo para as pessoas. Aqueles que estão ali visitando, que ainda não têm um compromisso com Cristo Jesus, nós perguntamos: você gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Venha à frente para orarmos por você. E naquele momento, você responde com duas opções. Ou você fica calado lá no seu cantinho quieto, no banco, ou então você diz não. Felizes são aqueles que dizem sim e que se levanta corajosamente e entrega a sua vida a Jesus. Qual tem sido a sua posição? Você tem aceitado a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador? Você tem buscado Ele? Faça essa pergunta ainda hoje a Deus. Faça no seu coração: Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E se isso te incomodar muito, não deixar nem você dormir direito, procura um irmão, procura um crente que mora perto da sua casa e pergunte para ele: meu irmão, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele vai te orientar e você vai tomar aquela decisão e você vai ser feliz para sempre com Jesus no seu coração. Olha bem, eu quero te mostrar uma outra situação aqui que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, 29 a 33, não sei se vai dar tempo aqui, mas eu quero te mostrar uma coisa. Tendo ele pedido luz, saltou dentre todos, trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário para me salvar? Olha a pergunta do carcereiro. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Olha aqui, que palavra linda. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Você está vendo como é que funciona? Veja que aquele homem voltou triste quando Jesus deu a resposta que ele precisava para herdar a vida eterna. Já esse aqui, o carcereiro, ele compreendeu e ele procurou, nesse caso aqui, não foi Jesus, foi os apóstolos que estavam presos ali, onde ele tinha um domínio na vida daqueles homens que estavam no tronco. Mas ele se mostrou interessado e ele, além do seu interesse, ele aceitou a Cristo como seu Senhor. O que farei para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você tem também essa pergunta no seu coração? Se você tem essa pergunta no seu coração, a resposta é essa: crê no Senhor Jesus Cristo
e será salvo, não somente você, mas também toda a sua casa. Porque daí em diante você vai iluminar a sua casa, você vai mostrar para a sua rua, começando dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, enfim. E você vai ser testemunha verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é a minha oração por você nessa noite. Seja feliz, meu querido amigo. Não perca a oportunidade de perguntar o que você deve fazer para herdar a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Aproveite essa oportunidade. Glória a Deus.